Olá! Hoje o nosso bate-papo é com Paula Pascoal, diretora-geral do PayPal no Brasil. O Show Business está começando agora, direto dos estúdios da Band, em São Paulo. Ela comanda um time de 250 profissionais de uma empresa líder de mercado em pagamento online. Responsável por colocar o Brasil em lugar de destaque entre os 200 países que a companhia mantém operação. Vamos conversar agora com a diretora-geral do PayPal no Brasil, Paula Pascoal. Boa noite, Paula. Boa noite, obrigada por me receber, muito bom estar aqui. Bem-vinda, obrigada pelo seu tempo. Escuta, eu vou ter que passar o cartão PayPal para conversar com você. Como é que funciona isso? Quase isso. Eu não vou te passar, não vou te cobrar via PayPal, mas eu vou te cobrar abrir uma conta PayPal. Eu vou te mostrar como é que é super fácil, simples e como é que pode mudar a sua vida. Às vezes a gente tem muita resistência de compra online e é mais fácil do que a gente imagina. Explica para o nosso telespectador o que é PayPal, porque o nome Pay é inglês pagar, e pau, enfim. Pau em inglês significa amigo, colega, companheiro. E o PayPal surgiu para que você pudesse fazer... É uma empresa que nasceu em 1999 para que a gente pudesse pagar a pessoas que eu não conheço de maneira simples. Então, começou com uma operação dentro do eBay, uma empresa americana, hoje com presença em mais de 200 países, tentando simplificar o meio de pagamento online. Então, o PayPal é uma carteira, eu crio uma conta, paypal.com.br. É cartãozinho de plástico que tem os outros? Uma carteira digital, então uma carteira que não tem custo para quem usa. Eu posso comprar em qualquer site do mundo de uma maneira muito mais simples, porque ao invés de eu ir lá numa compra, digitar 16 dígitos do cartão, CVV, data de nascimento, eu coloco meu e-mail e senha PayPal, é de graça. Eu acumulo todos os benefícios do cartão, eu posso parcelar e o melhor, se eu tiver qualquer problema com essa compra, o PayPal me traz um programa de proteção ao comprador. Então, comprei um produto da China. Depois de 90 dias, chegou alguma coisa que não era exatamente o que eu comprei. Quem vai proteger esse comprador é o PayPal. Então, eu tenho até 180 dias para reclamar em compras online. Então, a gente tenta hoje, no dia a dia, desmistificar a compra pela internet. Seja através de aplicativo Paula, ou site. Você deu várias coisas que vocês fazem. Agora, isso tem que ter um custo, né? Vocês são uma empresa. O que vocês cobram por isso? Eu te contei um pouco do benefício para quem compra e da simplicidade. O custo é sempre de quem vende. Então, hoje no Brasil, Vocês a gente cobram tem... de quem vende? Eu cobro de quem vende. Eu tenho no Brasil hoje 300 que, no mil fundo, vendedores. Vai para quem compra. Que vai para quem compra, mas não é um custo adicional. Na verdade, eu agrego vários serviços e eu cobro... ao invés daquela loja, ou daquele varejo, ou daquele aplicativo, ele pagar para um cartão de crédito, para um processador, para uma análise de risco, ele paga para o PayPal e eu concentro todos esses serviços. E muito mantendo esse conceito de proteção, o mesmo tipo de proteção que eu expliquei para quem compra, quem vende tem. Então, eu abri ali uma lojinha, comecei a fazer camiseta em casa e quero vender. Pô, mas eu posso usar um cartão roubado, ou podem ter uma fraude no meu site. No momento em que eu vendo com o PayPal faz a análise de risco dessa transação e vai falar, ok, esta compra está aprovada, você pode mandar... É como se fosse no mercado financeiro um hedge, né? É isso. É um seguro. Agora, isso, como um hedge que você faz no mercado financeiro, também tem um custo. Vocês fazem convênios com os cartões, vocês são rivais, competidores dos cartões de plástico ou vocês são companheiros? Eu vou usar um termo em inglês e depois eu explico, mas é que eu acho que esse termo ele cabe muito bem. Hoje nós somos frenemies, então somos friends enemies. Somos amigos, mas em algumas situações somos concorrentes. Então, hoje, dentro da carteira PayPal, eu coloco uma forma de pagamento, eu alimento ela com cartão de crédito, com boleto ou com saldo. Então, eu uso Master, Visa, Elo, Amex. Então, eles fazem parte desse processo. Além dos cartões de crédito, hoje a gente usa um adquirente, que é quem processa a transação. Então, não só com a bandeira, eu tenho parceria com o banco, com a rede, com a Cielo, com o GetNet. Então, é uma cadeia de parceiros que, em algum momento, também são concorrentes bastante grande. Qual o futuro do cartão de crédito, do PayPal e
desses meios digitais, né? Porque hoje em dia você já consegue passar com um celular a compra, né? Vai direto para o banco. Quer dizer, a desintermediação do mercado financeiro como um todo, ela está numa velocidade que ninguém acreditava. E é um pouco assustador, mas a gente tem certeza que esse mercado ele vai mudar mais nos próximos 3 anos do que mudou nos últimos 10. Então, é muito difícil prever o futuro. Uma coisa é fato, o futuro é mobile, o futuro é através do celular. A gente cada vez mais tem a mudança do comportamento das compras físicas ou das compras através de computadores, notebooks, passando para o celular, seja através de aplicativos como 99, Uber, Rappi, ou mesmo de sites. Então, o futuro está no celular cada vez, e isso é uma notícia muito boa para nós. Eu tenho um otimismo muito grande com o mercado brasileiro, não só pela quantidade de celulares que a gente tem hoje no Brasil, que é mais do que um por pessoa, é um número realmente muito grande, mas o tempo que o brasileiro gasta no celular. Hoje o brasileiro fica, em média, 5 horas por dia no telefone. Comparando com outros países, o americano fica 2h30, o europeu fica 2 horas. Então, a gente já tem ali... Por que essa diferença? Você sabe, né? O brasileiro ele é ávido por mídias sociais, por tecnologia como um todo. Então, ele tem o tempo de deslocamento, ele tem trânsito, ele tem a facilidade de diferentes operadoras com promoções de acesso à internet. Então, alguns fatores influenciam esse número. Muitos dos brasileiros pularam direto para o celular, então eles não têm computador em casa, acabam substituindo por um telefone. Então, são alguns fatores que geram esse mundo que eu enxergo com muito otimismo daqui para frente. Então, vocês devem ter muitas pesquisas, né, Paula, sobre tudo, né? Consumo, desejo... O brasileiro, ele se destaca na área de compras, de consumo? Em que áreas? Você tem isso de cabeça? Ele se destaca, ele gosta muito de adotar a tecnologia imediatamente. Ele se destaca no uso de redes sociais. Então, hoje, o Brasil está entre os maiores mercados para a grande maioria delas. Parece Facebook, que é terceiro, YouTube, né? Instagram, ele está sempre no top 3. Então, é um consumidor que tem essa aptidão para uso, para engajamento com mídias sociais. Mas é um usuário... Tem que ter tempo, né, gente? Tem que ter tempo para ficar tudo isso. Tem que ter tempo, mas, por outro lado, você também tem que encontrar o entretenimento enquanto você está no trânsito, enquanto está numa sala de espera. Eu acho que ele acaba encaixando bem esse uso. E o brasileiro, mesmo tendo esse super engajamento, essa quantidade de horas gastas por dia, ele ainda tem um pouco de receio de comprar online. Então, eu vejo com muita oportunidade positiva esse ensinamento de que ele pode comprar online. Então, essa quebra de barreira do medo de colocar o cartão de crédito. Me faz uma comparação. Vamos dizer, eu compro algo hoje com um cartão de crédito normal mesmo, né? Se eu tenho o PayPal, eu tenho essa vantagem de que você vai me garantir a devolução do dinheiro se eu não receber esse produto. É isso? Como vocês se organizam para também não levar um cano maior de todo mundo? Não é só a facilidade de ter essa proteção adicional, mas também imagina toda a compra, e eu vou te convencer, ao começar a fazer farmácia, a comprar roupa, a trocar, é muito mais fácil do que a gente imagina. Imagina cada compra, passagem aérea que eu sei que você compra. Toda vez digitar 16 dígitos, mais o CVV. Se você tiver o PayPal, a gente tem um produto que chama One Touch. Uma vez que você comprou no seu iPad, ou no seu computador, ou no seu celular, nunca mais você coloca nem senha. Então, eu simplifico, eu reconheço que aquela compra é uma compra segura. A compra por você talvez fique um pouco mais consumista, eu falo isso por experiência própria. Hoje, meu problema é parar de comprar online, é me segurar. Mas, então, só voltando, que não é só uma questão de risco, mas tem também a conveniência. Mas como é que vocês E agora fazem... eu vou te fazer, vou falar um pouco sobre risco. O risco, da maneira como é feito no PayPal, e é isso que a gente faz muito bem. Hoje a gestão de fraude e análise de risco é o nosso core business. Tem que ser, né? É onde a gente se destaca pelo fato de ter presença em muitos países, mais de 270 milhões de usuários ativos, aprendendo o comportamento com cada um deles. Então, eu não vou olhar qual é o seu CEP, ou qual é o nome do e-mail da sua mãe, ou o seu CPF, para analisar se aquela é uma compra segura ou não. O que eu olho?
eu olho o horário dessa compra, se é no celular, a velocidade com que você digita, o dedo que você usa para apertar, a pressão, inclinação, ou no computador, qual o tipo de site que você frequenta, de onde você comprou. Eu analiso dados comportamentais. Então, eu vejo muito a inteligência artificial cada vez mais também trazendo essa... Vocês conseguem levantar se eu sou uma boa pagadora muito nos rápido, últimos... Muito rápido. Eu vou criando o seu hábito de consumo. Então, em 2 segundos, 98% das transações do PayPal, eu consigo dizer se elas são aprovadas ou se elas são negadas. E vocês negam, vamos dizer, tem alguém que queira se inscrever no PayPal para ter esse sistema? E vocês dizem não? De jeito nenhum, a gente abre conta para todo mundo. Eventualmente, eu vou negar uma transação se aquele meio de pagamento, ou um cartão de crédito, ou saldo, não tiver limite suficiente, e aí hoje a gente ainda não trabalha com crédito, ou se aquela conta estiver usando um CPF inválido, uma informação não válida. Mas a conta ela é aberta de forma muito simples, de graça, e a gente tem uma área de atendimento no Brasil, funcionários próprios, de 24 horas por dia, para acompanhar esse passo a passo, tirar qualquer dúvida. Mas se vocês não vetam ninguém, então o mal pagador entra também no sistema? Ele entra no sistema, no momento que ele vai fazer uma transação, eu vou falar, opa, esse histórico, esses dados não são de um bom pagador. E aí a gente veta a compra, no momento em que ele está... Mas a abertura da conta, eu só nego se eu tiver algum dado fraudulento ou inválido. Você tem números para dar para a gente de quantas compras vocês negam? Assim, tem uma porcentagem? A gente tem uma taxa de aprovação muito alta. Isso varia muito por tipo de produto que é vendido. Então, existem produtos de altíssimo risco. Gasolina, recarga de celular, são produtos que, como eles têm uma fácil revenda, a gente acaba tendo um impacto de fraude um pouco maior. Eu nego mais. Em outros produtos, onde a gente não tenha tanta fraude, o índice de aprovação é muito alto. Então, o mercado que cresce muito, cosmético, moda, são verticais que a nossa taxa de aprovação de boas compras é muito alta e o índice de fraudadores é bem pequeno. Eu vou te interromper só um pouquinho para o nosso intervalo. No próximo bloco, continuamos nossa conversa com Paula Pascoal. O Show Business volta já já. Estamos de volta com a entrevista de Paula Pascoal, do PayPal. Paula, a gente estava conversando aqui no intervalo e levantando um dado muito interessante. No Brasil, nós temos milhões de pessoas que não têm conta em banco, né? Ainda não chegaram a esse estágio. Como é que ela vai migrar de não ter conta em banco para o digital direto? São 65 milhões, é um número que assusta. Como é que ela vai migrar? Na sua grande maioria são pessoas que já têm celular, já têm smartphone. E essa população, hoje ela tem acesso... Elas são sem banco, desculpa te interromper. Sem banco e com celular. Mas são com celular. Então, onde eu vejo oportunidade? O nascimento de bancos digitais que vêm para quebrar paradigmas, muitas vezes até se aliando aos bancos tradicionais ou sendo um braço de inovação, tendem a incluir essa população. Uma vez incluída, o papel da carteira digital, que hoje no Brasil a gente tem, já 60% da população já usou ou já teve alguma experiência com carteira digital, ele dá esse salto e passa imediatamente a comprar na internet. Explica para o nosso público o que é uma carteira digital. Não é uma carteira que digita sozinha, né? Não é uma carteira que digita sozinha, mas é uma carteira que te dá a possibilidade de comprar online, sem a necessidade de um plástico físico, sem a necessidade de uma assinatura. Você abre em um site, sem ter que ir em agência nenhuma, sem ter nenhum custo para isso, cria, atrelado a essa carteira digital, um e-mail e uma senha que protege as suas compras. A partir daí, eu vou me cadastrar para usar o Uber, ou 99 Táxis, ou Yellow, eu coloco ali o meu e-mail uma única vez, a partir dali eu sou cobrada automaticamente. Ou quero comprar alguma coisa na Privalha, Netshoes, Magazine Luiza, está ali o logo do PayPal, eu clico, eu pago através dessa carteira digital. Mas como você paga se eu não tenho conta em banco? Eu preciso ter, nesta carteira digital, eu posso carregá-la com boleto,
Então, eu entro no site do PayPal, eu imprimo um boleto, pago este boleto e eu gero saldo em moeda eletrônica, eu crio aquela carteira, ela passa a ter um dinheiro disponível. Então, eu posso todos os meses, eu não tenho conta no banco. Vou fazer um exemplo bem clássico. Porque disponível aonde se eu não tenho conta? Vou te dar um exemplo bem clássico. Eu tenho um celular e eu gosto de usar um desses aplicativos de mobilidade. Eu quero ter uma alternativa ao transporte público, mas eu não tenho conta em banco. Então, eu entro no site do PayPal, eu abro a minha conta no PayPal e eu tenho ali a opção de imprimir um boleto, de gerar saldo. Eu imprimo aquele boleto, R$100, R$200, até R$5.000, e levo com o meu dinheiro, recebi ali um pagamento em dinheiro, vou até uma lotérica ou até uma agência bancária e eu pago aquele boleto. Este dinheiro que eu paguei, ele gerou um saldo na minha carteira PayPal. Tá. E ali eu entro no meu aplicativo PayPal e eu olho, olha, tenho R$200. Eu posso usar para pagar o Uber, eu posso usar para fazer um pedido no Rappi e eu debito desta conta PayPal. Essa é uma opção, essa é a opção de saldo. Tá. No caso do cliente bancarizado, você pode entrar no site do PayPal e você vai cadastrar o seu cartão de crédito, em breve o seu cartão de débito, e ali ficam as opções de pagamento. Então, a cada compra que eu faço, você vai ter sempre uma opção primária, essa é a minha preferencial, eu vou automaticamente desconto daquele cartão. Então, na sua fatura, virá PayPal asterisco Netshoes, ou PayPal asterisco Go, azul. Então, eu cobro, eu sempre vou ter que pagar de alguma forma. Exatamente. O PayPal não é o banco. Exatamente. Então, eu carrego Falando essa nisso, carteira. qual a sua opinião sobre as bitcoins que circulam no mercado, que também são virtuais? Também são virtuais, elas usam uma tecnologia Eu posso te pagar em Bitcoin no PayPal? Bitcoin ainda não, mas o mercado tem mudado tanto que eu posso te responder por hoje só. As Bitcoins, elas usam uma tecnologia chamada blockchain, e é uma tecnologia que a gente aposta muito. Eu acho que as Bitcoins ainda geram muitas dúvidas e incertezas em relação ao como é que eu vou gerar o lastro desse dinheiro, como é que eu acompanho toda a questão regulatória, mas a tecnologia por trás disso tende a ser revolucionária. Nesse caminho, como é que você vê as fintechs e a relação delas com o PayPal, com bitcoins, com todo esse mundo? O PayPal novo. É tido como a veterana do Vale do Silício. Foi a primeira fintech que surgiu no final de 1999, então a gente é bastante fã desse modelo onde eu uno tecnologia e mercado financeiro. O mundo financeiro, como a gente conhece hoje, é um mundo que tem um índice de confiança muito alto, em especial com o brasileiro. Isso se destaca. Quando a gente compara com outros países, o brasileiro ele tem admiração pelas marcas dos grandes bancos. Ele tem não só a necessidade, ou ele se vê a atração para cuidar da sua vida financeira, para gerar alternativa, né? Mas ele tem um índice de confiança muito alto. Isso é diferente em outros países. Então, eu acho muito importante... Por que você acha que isso se deu? Será que foi porque vários bancos acabaram quebrando na década de 90, o sistema se reformulou, o sistema financeiro brasileiro é considerado um dos mais seguros do mundo, né? Dentro do desenho. O Brasil, ele tem algumas características, e entrando nesse ponto que você falou, o nosso sistema bancário, ele é, sem dúvida, um dos mais sofisticados do mundo. E mais seguros. E mais seguros. Então, eu uso muito o exemplo, tanto de TED, eu consigo te passar fazer um DOC agora, ou te fazer um pagamento, seja através do PayPal ou seja através de um banco, de maneira muito fácil. Isso em outros países muito mais maduros e tidos como os do primeiro mundo, é muito mais complexo. Paula, me diz o seguinte, me corrija se eu estiver errada. Nos Estados Unidos, a compensação de um cheque comum, leva 5 dias mesmo, é isso? Não sei se ainda leva 5 dias, mas é um processo longo, é um processo burocrático. Até por isso, uma das nossas empresas nos Estados Unidos, que é a Vemo, ela vem revolucionando o pagamento de pessoa a pessoa pela agilidade. Ela vem fazendo esse link para ser mais rápido? Ela faz justamente esse pagamento de pessoa a pessoa de uma maneira inacreditavelmente rápida, principalmente para o americano. Então, Mas além desse exemplo da TED, se a gente pensar o uso de senha no cartão de crédito, aqui no Brasil, a gente paga com cartão de crédito e senha há muitos anos.
Isso nos Estados Unidos começou há 1, 2 anos. Então, o nosso sistema ele é muito sofisticado e ele tem muito a confiança do brasileiro. Acho que são marcas que se comunicam muito bem com o brasileiro. O que eu vejo acontecendo é como as fintechs trazem inovação e desafiam os grandes bancos a serem cada vez mais eficientes, mais ágeis e com produtos mais inovadores. Você acha que essa estrutura desses bancos gigantes vai acabar desaparecendo? Acho que não, eu acho que elas vão sendo atualizadas, vão se reinventando. Essas agências gigantes espalhadas pelo Brasil inteiro é um custo muito alto, né? É um custo muito alto, mas é um custo, ele traz capilaridade. Eu acho que existe muito a sinergia do mundo físico com o mundo online. Eu acho que um acaba complementando o outro. Talvez não neste volume que a gente vê hoje, mas de alguma forma essa relação com o consumidor, ela tende a ser reinventada. Eu vou voltar um pouquinho para a área do Bitcoin. O dinheiro, como a gente conhece hoje, ele vai acabar? Eu não vou ter mais dinheiro, moeda? Eu não tenho mais. Eu não tenho e eu não tenho porque eu não gosto de... Quando eu pago, eu sinto... A gente vai sair da Band e vamos comprar uma pipoca aqui. Não tenho. Não tenho. Eu vou pedir o fiado, eu vou... E hoje, cada vez mais, as maquininhas têm estado em todos os lugares. Desde um vendedor de farol até... Ou provavelmente o pipoqueiro vai ter. Ela vende a máquina para a loja, para quem... Nós compramos, o ano passado, uma empresa que faz justamente a maquininha para mundo físico. Nesse momento, a gente está trabalhando para integrar as duas empresas. O PayPal tem muito apetite de comprar empresas que se destacam no seu mundo. E a iZettle, que é o nome dela, é uma empresa que tem presença no Brasil, uma empresa europeia, mas que opera no Brasil já há alguns anos e que, sim, tem hoje maquininhas para o mundo físico. Mas essa maquininha, como é que ela entra para o lojista? Vamos dizer, fazer uma coisa bem simples para o lojista. O lojista tem que comprar essa máquina ou a PayPal disponibiliza? Como é que funciona? Ele tem a opção de comprar, ele tem a opção de alugar a máquina. Vai muito da quantidade de transações. Você tem alternativas. Existe... A iZettle tem um time de campo, tem um site disponível, você entra lá e pede a sua máquina. Aqui agora, nesse bloco, você contou que vocês foram pioneiros, né? E vocês são a maior empresa do mundo nesse sentido. Você deve isso por ter sido os primeiros, aí o resto veio copiando mais ou menos, ou realmente porque vocês foram desenvolvendo novas tecnologias? A que você atribui isso? Eu acho que tem 3 principais fatores que nos fortalecem essa liderança no mercado global. O primeiro é a importância que a gente deu desde o início à gestão de fraude. Então, hoje a gente investe muito para que o risco ele seja o mais assertivo possível, tanto para quem vende quanto para quem compra. A nossa presença global, então, facilita muito. O americano, por exemplo, está no Brasil e precisa comprar uma passagem aérea, talvez ele não conheça aquela companhia aérea, mas ele conhece o PayPal. E a mesma senha, a mesma conta dele que ele usa nos Estados Unidos ou que ele usa no Japão, na Austrália, ele usa nos sites brasileiros. Então, essa abrangência global é um fator muito positivo para o PayPal. E o terceiro ponto é a maneira como a gente cuida do atendimento ao cliente. Então, eu tenho hoje no Brasil, por exemplo, são funcionários meus que estão no mesmo prédio que eu, na Avenida Paulista, que qualquer horário que você ligar vai te atender e vai te passar essa... Uma pessoa de verdade? Uma pessoa de verdade. De carne e osso. Como a gente precisa atender todo mundo, tem gente que não gosta mais de falar no telefone. As novas gerações têm pavor. Então, eu tenho atendimento por chat, tenho atendimento por e-mail. Tem por WhatsApp também, não? A gente tem por WhatsApp já em alguns países e a gente deve ter no Brasil. Eu já estou em fase de piloto, porque o WhatsApp realmente tem um papel muito relevante aqui. Então, esses 3 fatores, acho que são os que nos destacam. E por trás disso, a empresa tem uma cultura muito forte. Uma cultura de colaboração entre os times, uma cultura de inovação, uma cultura de bem-estar e uma cultura de inclusão. Inclusão dos mais diferentes tipos de pessoas no mesmo time. Eu quero te perguntar justamente sobre isso no próximo bloco, tá? Um segundinho. Já tem mais conversa com a diretora-geral do PayPal no Brasil, Paula Pascoal.
voltamos com Paula Pascoal, que lidera a operação brasileira da PayPal. Paula, vamos falar aqui sobre um tema que a gente deixou em suspense no último bloco, que é a inclusão social. Como é que a PayPal trabalha com isso? A gente trabalha com isso com altíssima prioridade e paixão. A diversidade, ela é um fato, a inclusão é uma escolha. E a gente escolheu que eu vou ter cada vez mais times diversos. E quando eu falo de diversidade, o automático é que eu trabalhe pela diversidade de gênero, pela baixa participação de mulheres hoje em cargos de liderança. Então, no Brasil, a gente tem mais ou menos 11, 12% das empresas lideradas por mulheres. E não é um problema do Brasil. Quando a gente olha para os Estados Unidos, eles têm hoje mais CEOs com o nome John do que todas as mulheres juntas. Então, mas você sabe a porcentagem? Não. Nos Estados Unidos? É muito parecida com a nossa. 11, 12? É muito próximo disso, infelizmente. Ainda é muito baixa. Mas a diversidade de gênero, ou a igualdade de gênero, ela é um dos fatores. Foi através dela que eu comecei a me engajar e entender o papel da diversidade, mas hoje a gente trabalha com diversidade de gênero, diversidade de raça, pessoas com deficiência, refugiados, a população LGBTQ+. Então, não somente... Mas anos atrás vocês não trabalhavam A gente sempre campos? trabalhou, mas eu sempre trabalhei de uma forma automática. Hoje é um trabalho onde todos os dias a gente olha para isso. Eu tenho metas muito claras. Eu faço, por exemplo... Hoje está no nosso dia a dia, é um assunto onde a gente trabalha de forma muito intensa. E trabalho de forma intensa não só porque dá mais dinheiro, eu trabalhando com inovação... Por que dá mais dinheiro? Por que daria mais dinheiro? Dá mais dinheiro porque hoje, se eu tiver um time desenvolvendo produtos, pensando no futuro, como é que eu vou criar um aplicativo que facilita a sua vida na hora do pagamento? Se eu tiver ali um grupo de 10 pessoas, todos engenheiros brancos de 36 anos, os melhores alunos das faculdades de primeira linha, vai ser ótimo. Mas a tendência é que eles tenham uma cabeça parecida. Eu preciso ter nesse grupo uma mulher, eu preciso ter um negro, eu preciso ter uma pessoa com deficiência visual, com deficiência auditiva. A hora que eu começo a mesclar essas diferentes pessoas... Esses produtos são diversificados, né? Muito mais rápido eu vou chegar num produto mais completo, num aplicativo que vai saber se comunicar com a mulher, num aplicativo que vai entender não só aquele jovem millennial que está começando a sua vida já de forma digital, mas eu preciso que aquela pessoa de 50, 60, 70 anos que nunca fez uma compra na internet também seja atingida. Então, é um fato que traz mais dinheiro. Eu chego a soluções mais inovadoras muito mais rápido. Você incluiu as pessoas mais velhas, né, nesse grupo. Incluí. De quem usa PayPal? Vocês têm mais ou menos a idade média? Como é que isso se divide? Tenho a idade média. A grande maioria são pessoas de 36 a 40 anos. E é uma fotografia dos usuários de e-commerce no Brasil. Equilibrado entre homens e mulheres, concentrado nas regiões sudeste. Eu queria falar de e-commerce com você, mas antes eu quero saber, esse pessoal de 60, 70 anos, você sabe a porcentagem que ocupa? Eles entram, não entram? Eles entram e eles têm entrado muito pela curiosidade. E por saber como funciona. Saber como funciona, e muitas vezes um fala para o outro que é mais fácil do que imagina. Ele já tem o hábito de comprar através de um cartão de crédito. Por que não comprar online? Como é que ele também pode usar um serviço de pedir um táxi sem precisar ficar ali na rua com o braço estendido, que é um exemplo de um comportamento que mudou drasticamente de 3 a 4 anos. Hoje é impossível pegar um táxi na rua. Com certeza. Então... Eu sei que vocês têm até uma parceria com o Uber, mas eu queria falar outra coisa. Paula, eu queria te perguntar uma coisa assim simples. Essa afinidade com tecnologia, ela depende de idade ou realmente de afinidade? A idade ou a afinidade? Eu acho que é um pouco de cada. A gente tem pessoas de diferentes gerações super adeptas à tecnologia. É o que a gente chama em inglês o termo early adopters. Então, independente se você tem 50, 70, 80, ou 40, ou 20, você gosta de experimentar a tecnologia. Você tem apetite desde que ela surgiu, né? Desde que ela surgiu. Mas tem também a questão geracional. Hoje, independente, os jovens, muitos deles optam por não ter mídias sociais. Muitos. Eu tenho um filho que tem um grupo de pessoas assim. E aí, por questões de eu não quero me expor, eu não quero dividir minha vida, ou eu não quero ter essa vida social online,
mas eu não conheço jovens que escolham não ter o pagamento online. Paula, vamos falar aqui um pouquinho de você. Como é que você começou nessa carreira? Você começou por afinidade, oportunidade, idade, enfim? Eu comecei por curiosidade. Eu sempre tive muita curiosidade de conhecer mais do mundo. Eu sou de Araraquara, eu mudei para São Paulo para fazer faculdade e passei no programa de trainees da Anshan, que me trouxe um conhecimento na área comercial e uma paixão por esse mundo. Da Anshan, eu fui trabalhar com tecnologia na AMD, da AMD na FNAC, no e-commerce da FNAC, foi onde eu fui me apaixonando por esse mundo. E em 2010 eu comecei no PayPal e comecei junto com o PayPal no Brasil. Então, estou desde o início... Quando a PayPal veio para o Brasil? Começou. Eu fui uma das primeiras... Com quantas pessoas vocês começaram? Duas? Duas. Na época começou a nossa diretora jurídica, que está com a gente até hoje, diretora de atendimento também até hoje. Então, a gente teve um time muito forte desde o começo. PayPal feminino. PayPal, eu tenho hoje 54% da minha liderança é composta por mulheres. Qual a diferença entre contratar mulheres, homens, ou enfim, nesse mundo diverso? O que você nota trabalhando no dia a dia? As mulheres têm soft skills muito bem desenvolvidas. Então, na maioria dos casos, elas lidam com pessoas, com sentimentos de uma maneira, às vezes, mais completa do que o homem. O homem, ele tem uma cabeça... execução, número, isso não isso varia de caso a caso, é difícil generalizar, mas no PayPal a gente tem um case de sucesso com mulheres, a grande maioria. Você sabe que toda vez que eu ouço esse tipo de coisa, eu penso que na época das cavernas, o homem saía para caçar, ele tinha um objetivo fixo, um alvo. E a mulher ficava, ela cozinhava, cuidava do bebê, limpava a casa. Então, era aquela coisa mais diversa, né? Estamos aqui, assim, até hoje, né? A gente vem desde sempre sendo multitarefa, né? Que mulher que não consegue falar no telefone, digitar e pensar na lista do supermercado, o que a criança vai almoçar. Como você lida com o teu dia a dia? Eu lido que nem louca. Eu lido que nem louca, eu estou sempre atrasada, tentando encaixar. Eu acho que eu hoje só consigo ter a vida e a carreira que eu tenho porque eu tenho uma área de apoio em casa muito, muito forte. Eu tenho um marido que me apoia muito. Ele trabalha em que área? Ele trabalha no mercado financeiro. Tá. Nada estressante, mas nada tudo bem. estressante. Ele é empreendedor, ele tem a empresa dele e a gente se equilibra bem. Mas eu tenho babá, tenho 2 filhas. E eu assumi o PayPal no mês que eu voltei da minha segunda licença maternidade. Eu gosto de falar isso porque, para mim, com o amadurecimento tem ficado cada vez mais claro. Eu hoje só estou na posição que eu estou porque eu passei pelo processo de ser mãe. O fato de ser mãe me tornou uma gestora de pessoas, uma líder muito mais completa. Eu acho que eu comecei a entender... o lado dos outros, eu começo a ter empatia com o problema do outro, entender que cada um tem um tempo diferente. As minhas filhas, elas dormiam a hora que elas queriam, elas nasceram a hora que quiseram, eu estava acostumada onde eu controlava tudo. Então, acho que o fato, quando eu voltei da minha primeira licença, já foi muito bom. Eu acho que eu já senti um apoio da empresa, eu me senti mais completa. Eu tive 2 filhas em menos de 2 anos. Nossa. E aí, na segunda, foi quando eu assumi a operação do PayPal. Eu te confesso que eu tive uma sensação parecida. E talvez por isso que a mulher consegue, né, ser tão mais abrangente. Olha, a conversa foi uma delícia. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Espero você... Obrigada. Outras vezes, tá? Muito bom, obrigada. Obrigada, gente. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!